Estou aqui para apresentar a vocês esse mundo muito especial do Reino Plantae. Essa nossa aula de hoje vai ser destinada aos angiospermas, dando continuidade aí ao estudo desse reino. Como vocês podem perceber, esse grupo de plantas, ele se caracteriza pela presença de duas novidades evolutivas bastante importantes. Esse slide demonstra bem isso, né? Nós temos aí a pimenta, a amora, a banana, a acerola, que todos são frutos característicos desse grupo. E, obviamente, para termos frutos, temos que ter as flores. Então, vocês podem perceber que ao lado de cada imagem, nós temos a flor característica desse fruto. E essas duas são as características mais marcantes no processo evolutivo dessas plantas. Vamos relembrar algumas características que nós já estudamos em outros grupos de plantas, né? E que as angiospermas incorporaram também a sua estrutura no processo da evolução. Então, elas também são fanerógamas. O que é isso? Elas possuem as estruturas de reprodução aparentes, expostas, para atrair aqueles agentes de polinização. Elas são espermatófitas, produtoras de sementes. A semente abriga o embrião da planta. Então, cada sementinha é um futuro indivíduo que se desenvolverá. Já comentamos no outro slide que elas são as únicas plantas que apresentam flores e frutos. E a semente está protegida por um fruto. E essa proteção é bastante importante, porque além desse fruto poder fornecer material nutritivo, ele torna-se um atrator para que diversas espécies de animais possam fazer a dispersão, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. As flores são cheirosas, elas produzem um néctar doce, e aí elas conseguem atrair esses animais que vão facilitar o processo da polinização. E aí vamos frisar bem isso. Quando estamos falando de polinização, estamos falando da reprodução dessa planta. É a forma como ela vai conseguir, por meio do gametófito masculino, o seu grão de pólen, chegar à flor feminina e conseguir, então, o processo da fecundação. Todas as formas de polinização, elas serão incorporadas e terão um sufixo da palavra filia. Então, nós teremos a entomofilia, quando a polinização é por insetos. Nós temos a ornitofilia, quando é por pássaros. A anemofilia, quando é pelo vento. E a quiropterofilia, por morcegos. E assim vai. Devido a essa interatividade entre animais e plantas com flores, os angiospermas se tornaram o grupo mais abundante no planeta Terra, chegando a representar mais de 90% de todas as plantas do planeta. Outra característica bastante importante das angiospermas é a semente protegida por um fruto. Vocês vão perceber que as sementes elas têm diversas estratégias para serem dispersadas. E aí essas diversas formas vão ser classificadas com a palavra cória no final da identificação. Então, exemplo, se um pássaro foi lá e comeu um mamão e engoliu suas sementes, ele vai degradar o tegumento protetor lá no seu tubo digestório e vai dispersar essa semente em outro lugar. E aí a gente vai dizer que é uma ornitocória, ou seja, feita por um pássaro. Se for um inseto, uma entomocória.
Se for o vento, uma anemocória. As sementes aladas das palmeiras são muito características assim. Se for pela água, hidrocória. Mas todas elas deram uma capacidade de dispersão muito grande para essas plantas. Não confundir dispersão com polinização. Já houve a polinização, fecundou lá a florzinha, formou a semente, formou o fruto e agora ela está dando um jeito de se propagar. Essas plantas também são sifonógamas, lembram? Elas têm grão de pólen e tubo polínico, e é o gametófito masculino. Como elas dispersaram muito, fizeram muito sucesso na evolução, elas são divididas em dois subgrupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. Então, galera, agora nós vamos estudar a flor. A gente chama esse estudo de anatomia floral. Vocês já viram algumas flores lá no slide número 2, e esse esquema mostra uma flor que a gente chama de monóclina, ou monóica também, como queira. Ela tem os dois aparelhos reprodutores, tá? À esquerda você está vendo o menino, o androceu, chamado de estames. Ele é feito por essas almofadinhas aí de cima, que são as anteras, e sustentado pelos filetes. Repara que tem um montão de menino para produzir lá os pólens nessa almofada. Do outro lado, do lado direito, nós temos quem? O carpelo ou o pistilo, como queiram. É o gineceu, é a menina, é a parte feminina da flor. Ela tem uma abertura lá em cima, que é o estigma, um pescoção, que é o estilete, e o ovário, ou seja, uma estrutura onde abrigará o óvulo. Detalhe, óvulo não é gameta feminino, né, como é nos animais. O óvulo, gente, é uma caixa que abriga o saco embrionário e as células que darão origem à oosfera, que é o gameta feminino. Ainda temos em rosa, atraindo os animais, né, as pétalas, que são todas coloridas. O conjunto delas se chama corola. Em verde, nós temos as sépalas, que o conjunto se chama cálice, que sustenta ali as pétalas. E embaixo um pedúnculo, ou seja, uma estrutura de sustentação da flor. Bom, ainda um esquema aí da estrutura floral, mas agora eu queria mostrar outra coisa para vocês. Repara que aqui no estigma, lá na parte superior esquerda, você tem uma linha verde descendo, estão vendo? Essa linha verde é o tal do tubo polínico. O grão de pólen gruda aqui, tem uma secreçãozinha que vai fazer ele grudar. Ele veio com vento, ele veio com a abelha, com passarinho, de qualquer forma, grudou ali. Ele é o gametófito masculino. Aí ele vem, desenvolve esse tubo polínico, todos haploides, tá? E chega lá dentro da estrutura do óvulo. Repara que o ovário reveste o óvulo protege as células reprodutoras femininas. É por esse tubo polínico que as células masculinas vão. Quem são? O gameta masculino são as células espermáticas e o gameta feminino é a oosfera. Quando houver a fecundação, então o ovário vai dar origem ao fruto, aqui em vermelho do lado direito, e o óvulo vai dar origem à semente. É assim que funciona. Galerinha, chegamos naquela parte chata e difícil, né? Mas vamos lá, não esqueçam, todas as plantas têm uma fase haploide e outra fase diploide. A fase diploide predominante, né, nas angiospermas é a folha, o caule, a raiz, ou seja, o indivíduo adulto aqui no canto inferior esquerdo do ciclo. Esporófito 2N está ali escrito bonitinho. Essa flor é hermafrodita, então ela tem os dois sexos. Detalhe, a maioria das plantas apresentam essa característica de flores com os dois sexos no mesmo indivíduo. Tem algumas plantas, né, que têm as flores separadas, flores masculinas num pé e flores femininas no outro pé daquela planta. E outras, apesar da flor ser separada, ela tem na mesma planta flores masculinas e femininas. Então são 3 situações diferentes. Repara que aqui a antera é onde é produzido o grão de pólen. Então aqui começa a se formar os chamados micrósporos.
sofreram meiose, como está ali no ciclo, e são estruturas muito pequenininhas. Elas vão dar origem aos grãos de pólen, que, como eu falei, não são os gametas. Os gametas são aquelas ali células espermáticas. São bem levinhas, bem pequenininhas, para facilitar o processo da polinização. Esperando lá dentro do óvulo, nós temos o gametófito feminino. É um saco embrionário que se desenvolve. Nós temos 8 células diferentes. Não vou agora entrar na particularidade de cada uma, mas vocês precisarão saber que ali se formará a oosfera. Nós podemos ter vários óvulos, e aí nós teremos várias fecundações distintas. Isso pode caracterizar a planta ter uma semente dentro do seu fruto ou várias sementes. Lembrando, óvulo origina semente, ovário origina fruto. Essas estruturas são haploides e é o gametófito feminino. Quando o tubo polínico cresce e se desenvolve, canto inferior direito aí do esquema, por lá por dentro vão percorrendo, né, as células espermáticas. Chega lá, uma célula espermática fecunda a oosfera, dando origem ao zigoto, futuro embriãozinho lá, 2N, como está demonstrado ali na figura em verde. E aqueles corpos polares ali no meio do saco embrionário, eles sofrerão uma dupla fecundação, é uma coisa exclusiva dos angiospermas. E aí, toda a parte nutritiva, que é esse endosperma secundário, terá então uma característica diferente. Ela será triploide, é estranho, mas é assim que vai ser. Tá? Repara que a semente ainda tem um tegumento protetor, que é aquela tal casca dura que a maioria das sementes tem. Aqui começa, então, a fase esporofítica, porque a semente vai cair, vai germinar, e o indivíduo que nascerá ali será 2N, porque ele veio do embrião. Então, gente, a natureza é sábia, né? Todos nós sabemos que a autofecundação é um processo que degenera a espécie. Por que será? Lembram disso? Já discutimos isso várias vezes. Quando autofecunda, diminui o quê, gente? A variabilidade genética. Então, como as flores, na maioria das vezes, elas têm as estruturas masculinas e femininas no mesmo lugar, as plantinhas foram dando seu jeito. Um jeito que elas deram é a chamada dicogamia. O que é isso? Os gametas amadurecerão em épocas diferentes. Consequentemente, quando o estame estiver pronto para produzir o grão de pólen, que é o gametófito masculino, a parte feminina não estará pronta. Então, com isso, evita o processo de autofecundação. Uma outra forma é a chamada ercogamia. As flores desenvolvem barreiras físicas que impedem o encontro dentro delas. Evita isso. Uma outra forma chama-se heterostilia. Os estames estão posicionados normalmente em regiões mais fundas da flor. Enquanto a parte feminina, o estigma, a abertura por onde o grão de pólen tem que entrar, tem que se fixar, né, para construir o tubo polínico, está mais lá em cima. Com isso, não consegue fazer com que o grão de pólen chegue nessa abertura. E uma outra muito interessante é a incompatibilidade gamética mesmo, né? Quando um grão de pólen não é compatível com a estrutura feminina da outra flor. Então, essas são formas para ela evitar. Professor Maurício, então não tem autofecundação? Não, claro que tem. Muitas flores vão fazer o processo da autofecundação, mas elas tentam dessas formas evitar que isso aconteça. Bom, gente, agora vamos falar um pouco daqueles 2 grupos que eu mencionei. Então, os angiospermas se dividem em monocotiledôneas e dicotiledôneas. A característica mais marcante é na sementinha. Repara uma semente de milho, ela tem só uma estrutura única, é um cotilédone. E repara a sementinha do feijão, que ela se divide em 2, da ervilha. Então, você consegue ver as 2 partes iguais de uma semente. Então, essa é uma das características. Uma outra característica são as folhinhas. Quando você olha uma monocotiledônea, as nervuras da folha são paralelas, elas são desenhadas paralelamente. Na dicotiledônea, ela parece um mapa, ela é geográfica. E então você consegue perceber
elas são chamadas paralelinévias nas monocotiledôneas e reticulinérvias nas dicotiledôneas, ou peninérvias também, como queira. Uma outra coisa são os vasos condutores de seiva. Enquanto nas monocotiledôneas eles são todos desordenados, a disposição deles é misturada, nas dicotiledôneas eles são ordenados, como pelo meio você tem os vasos lenhosos ou xilema e pela periferia os vasos liberianos ou floema. As flores da monocotiledônea, elas têm as estruturas de pétalas, sépalas, estames em 3 ou múltiplo de 3. Já a das dicotiledôneas, em 4 ou múltiplos de 4 ou 5 e múltiplos de 5. Então a gente vai encontrar essa diferenciação. Os frutos das monocotiledôneas, elas têm 3 carpelos, ou seja, estruturas dispostas dos órgãos reprodutores femininos. Já seguindo a ideia da disposição da flor, nas dicotiledôneas você tem 5 carpelos. E a raiz também é bastante característica. Enquanto nas monocotiledôneas eu tenho uma raiz em cabeleira, igual de uma grama, parece um monte de fiapo, já nas dicotiledôneas eu tenho raízes axiais, pivotantes, com um eixo central. Aí, galerinha, preparei 4 exercícios para ver se vocês captaram bem essas informações dessa nossa aula sobre angiosperma. Valeu? Então, galerinha, chegamos ao fim dessa nossa aula sobre angiospermas. Espero que tenham gostado. Preparei esses 3 videozinhos aí, separei, na verdade, esses 3 videozinhos, que são curtos, tá? Para aprofundamento e curiosidades. O primeiro trata do ciclo de vida dos angiospermas, o segundo de polinização e o terceiro de dispersão. Aproveitem ao máximo essas informações e não esqueçam, buscar materiais nos seus livros didáticos para fazer exercício, aprofundar, estudar e tirarem a dúvida conosco aí. Grande abraço.